Olá, estudante da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre a geopolítica russa. Para falarmos da geopolítica russa, é importante percebermos que o nosso mundo passou por algumas transformações na história recente, onde saímos de um mundo bipolar, focado entre União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, e Estados Unidos da América, cada uma representando uma corrente ideológica, ou seja, União Soviética com o socialismo e Estados Unidos da América com o capitalismo, e aonde seguimos para uma nova ordem mundial, para um mundo multipolar, aonde muito mais importante do que o poderio militar, o poderio bélico, é justamente o poderio econômico para garantir a soberania de uma nação sobre as demais. E a partir dessas mudanças no cenário global, a gente observa que a Rússia é o maior país do continente europeu, do continente asiático, sendo um dos maiores países do nosso planeta, sendo inclusive o maior país em extensão leste-oeste, dispondo de dimensões continentais. Porém, como dispõe de várias das suas terras em áreas de clima bastante de inverno, bastante severo, temperaturas bastante baixas, ele não dispõe de uma população tão grande quanto ele poderia dispor. Mas essas questões que envolvem a Rússia fazem com que ela tenha uma importância bastante significativa. Inclusive, quando houve a dissolução da União Soviética, onde ela começa em 1989 e ela se conclui em 1991, é marcado 1989 pela queda do Muro de Berlim e 1991 pela criação da Comunidade dos Estados Independentes, esse processo de dissolução da União Soviética faz com que a Rússia ainda assim disponha de um grande poder econômico, de um grande poder militar. E esse grande poderio econômico e militar acaba fazendo com que a Rússia tente uma forma de reorganizar as nações da antiga União Soviética em um bloco, fazendo assim com que crie-se a Comunidade dos Estados Independentes. Pois, quando estávamos no mundo bipolar, mundo capitalista e socialista, nós tínhamos a União Soviética controlando todas aquelas nações que faziam parte da Rússia, juntamente com os outros países, formavam um único bloco. Com a dissolução da União Soviética, estas nações passam a ter independência, porém ainda existe a necessidade por parte da Rússia de agregar essas nações próximas de si. E aí a gente percebe que a Rússia então tem esse poder, ela acaba tendo ainda hoje um espaço no Conselho de Segurança da ONU, tem participação nas decisões políticas, econômicas globais e até mesmo em decisões de cunho militar a nível global. Isso se dá em função do poderio bélico, poderio militar que a Rússia herda da antiga União Soviética, fazendo com que ela inclusive esteja inserida no grupo do G8, das 8 nações mais poderosas do mundo. E ela está inserida nesse grupo aqui não por causa do seu produto interno bruto, da sua produção industrial, da sua produção agropecuária ou agrícola, mas ela está inserida nesse grupo em função do seu poderio militar, bélico e nuclear que foi construído ao longo de toda a Guerra Fria, que consistiu nesse conflito, nessa corrida armamentista envolvendo Estados Unidos e a União Soviética. Hoje, Estados Unidos, Rússia e a China são considerados os países mais fortes do mundo quando se trata em poderio militar, sendo que os Estados Unidos ocupam incontestavelmente o primeiro lugar. Todas essas nações aqui citadas, Rússia, Estados Unidos, China, são nações que dispõem de um poderio bélico e de armas de destruição em massa. Então, essas armas de destruição em massa acabam fazendo com que essas nações tenham um poder e representem uma ameaça também em caso de conflitos armados. A gente percebe também que o gás natural tem um papel fundamental para a Rússia e para os países da Comunidade dos Estados Independentes e também para a União Europeia, pois vários gasodutos que saem dos países da Rússia ou de outros países aqui da Comunidade dos Estados Independentes vêm para o continente europeu, mais especificamente para os países que integram a União Europeia. E vale um destaque para a Ucrânia, onde cerca de 80% do gás consumido
pela população, pelos países da União Europeia, acaba passando pelo território ucraniano. E esse gás natural ele é fundamental para a geração de energia nas usinas termonucleares e também para o aquecimento das áreas de inverno mais severo do leste europeu, aqui do oeste europeu, principalmente da União Europeia, em função dos invernos bastante rigorosos. Existem também questões que envolvem o separatismo, que envolvem a concessão de direitos a terras para determinados grupos étnicos, no caso os chechenos, que vêm buscando a conquista de um território para si. Porém, a Rússia acaba não concedendo esse direito a eles, pois sob o território da Chechênia passa um oleoduto. E conceder a autonomia a esses povos vai influenciar na distribuição e no suprimento de petróleo, comprometendo a produção econômica da Rússia. E o checheno, aqui a gente tem justamente esse oleoduto, nesse mapa que você está vendo aqui, e o fato da Rússia não querer conceder o direito de liberdade a esse foco de território. Mesma coisa acontece na Geórgia, que também é uma nação, onde essa nação acabou tendo conflitos étnicos internos, gerando um movimento separatista, e esse movimento separatista sendo apoiado pela Rússia e não apoiado pela Geórgia. Então a Rússia acabou se envolvendo nesse conflito e comprometendo diretamente as questões internas da Geórgia. Neste vídeo falamos sobre a política externa russa e o mundo multipolar. Espero que tenham gostado e até breve.